Existe uma forma silenciosa de você perder o respeito por si mesmo. Uma forma muito sutil. E é isso que eu venho conversar um pouco hoje aqui com vocês. Essa forma silenciosa que você tem de perder o respeito por você mesmo é quando você sabe exatamente o que você precisa fazer e você não faz. Recentemente eu li um livro, esse aqui, Memórias do Subsolo. Esse é o livro, foi escrito pelo Fyodor Dostoiévski. Ele é um escritor russo, se eu não me engano. Espero que eu não esteja falando nada de errado. Mas eu achei um livro bem complexo inicialmente, bem confuso. Ele é dividido em basicamente duas partes. E ele fala basicamente sobre essa questão de você pensar demais, ter muitas ideias e você não tirar isso do plano do pensamento, você não colocar isso no plano físico, não trazer isso para o real. E é muito legal esse livro porque você vê justamente dentro da cabeça de uma pessoa que pensa dessa forma. Ela tem muitos pensamentos, ela tem muitas ideias. A questão da consciência traga muito forte nesse livro, né? O personagem ele tem uma consciência muito grande das suas ações, das suas imperfeições. Ele pensa muito sobre o que ele quer fazer, mas só que ele nunca faz. E eu acho que o grande ponto aqui, a grande chave do livro, e acho que a grande chave até para mim, que eu tomei depois que eu li esse livro, ou que você começa a perceber na sua vida, é que quando você não tira essas ideias, esses pensamentos desse plano de ideias, né, vamos assim colocar aqui, isso começa a te corroer por dentro, né? Isso a gente vê muito durante a história do personagem no livro. Quando você tem uma ideia legal, você se pensar, vou fazer isso, me proponho a tentar algo nesse sentido, e você acaba não fazendo, você acaba arrumando uma desculpa conscientemente para não colocar aquilo em ação, você acaba aos poucos perdendo um pouco o respeito por você mesmo, sabe? Você planeja fazer alguma coisa, aí chega no dia de você fazer algo, você não coloca aquilo em prática. E ali, nesse primeiro momento, você já tem uma quebra de confiança, uma quebra de compromisso. Essa era a palavra que eu queria usar. Você tem essa quebra de compromisso com você mesmo. E, cara, eu acho que o compromisso, eu tenho aprendido nos últimos tempos que quando você se compromete com algo, você se comprometeu com algo. E quando você quebra esse compromisso, é como se você tivesse meio que falhando, né? Falhando sobre aquilo que você se propôs a fazer. E quando você vem fazendo isso de forma espiral, né? Você tem uma ideia, ou você pensa em fazer algo e aí você não coloca isso para fora, você não coloca ação sobre isso, e aí quando chega no dia você quebra esse compromisso com você mesmo, como eu falei, e aí você fala, não, agora eu vou tentar de novo. Aí na segunda vez você vai lá e quebra o compromisso com você mesmo. E aí na terceira vez você vai lá e quebra o compromisso com você mesmo. Chega um momento que a gente perde as esperanças sobre nós mesmos, sabe? É meio que como você se convencesse de que, eu não tenho compromisso com isso e então essa é a minha desculpa para não fazer nada. Porque quando você chega nesse ponto, pelo menos é o que eu acho, né? Ou pelo menos o que eu penso, é quando você já tá perdendo o respeito por você mesmo, sabe? O personagem, ele se desafia em pensamento e chega na hora dele realizar ou ele, né, de frente com aquilo que ele estava se propondo, né, se colocando ali, ele fraqueja, ele arruma uma desculpa, e aí essa desculpa é muito consciente, sabe? É como se ele usasse é, dessa consciência sólida sobre as ações dele para simplesmente não fazer, sabe? Continuar naquele
limbo de vou fazer algo e chegar na hora você não fazer. Isso é pra tudo, eu acho. Eu acho que isso é pra quando você se propõe ler um livro, eu acho que isso é quando você se propõe a gravar um vídeo, por exemplo. E eu me vejo muito, né, nesse personagem, assim, eu acho que a gente tem um pouquinho dele em cada um de nós, né, eu acho que eu me vejo em alguns momentos sendo esse personagem que pensa em muitas coisas e não consegue colocar, e aí a gente sempre tem uma desculpa, ou a gente sempre tá muito cansado para fazer algo, né. Uma das desculpas que a gente usa é muito cansaço físico, né. Mas esse vídeo, por exemplo, seria um ato contra o meu próprio homem do subsolo, né? O meu próprio ser que está enterrado ou arruma desculpas para fazer algo. Eu acho que a gente precisa ir contra as nossas inseguranças mesmo e as nossas desculpas, né? E a gente, quando se propor fazer algo, não tentar arrumar desculpa para isso, ou por mais que venha uma desculpa naquele momento, a gente tentar ser mais forte que isso, porque com o tempo a gente acaba perdendo um pouco a esperança na gente mesmo, sabe? A gente começa ficar acomodado e ir para esse local no subsolo. Ele é tão amargurado no livro, eu acho que você vai ficando amargurado, assim, você começa. Porque você não consegue atingir seus objetivos. E aí, quando você não consegue atingir seus objetivos, você começa a se tornar uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa mais raivosa, talvez, assim, com os outros, eu acho, e com a vida, e com você mesmo. E aquilo acaba se refletindo na sua vida, porque eu acho que todo mundo tem um propósito na vida. E quando a gente encontra esse propósito e a gente começa a tomar ações, né, para que aos poucos, eu acho também que não, nada é a gente precisa colocar muita ação de uma vez só e fique naquela pira, porque daí a gente gasta muita energia e depois a gente cansa. Aí na segunda vez que a gente for fazer de novo, a gente já cansou. Eu acho que é buscar o equilíbrio em tudo que a gente for fazer, sabe? É, no livro, assim, você vai lendo o livro e aí chega um momento no final do livro que você tá com ódio do personagem, sabe? Você tá com raiva dele. E eu acho que essa raiva que o livro traz na gente, né? Essa raiva que você começa a sentir, esse ódio de não entender, fala assim, cara, você sabe onde você tá errando, é basicamente isso. Você lê o livro e você sabe onde o personagem tá errando. Porém, o personagem não faz nada e você fica, poxa, cara, tipo, faz alguma coisa, você sabe onde está o erro, você sabe onde você precisa melhorar, você sabe onde você precisa pôr energia, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que ter com a gente. É muito fácil, né, também a gente ver essas coisas em outra pessoa, ou num livro, ou no próximo. A gente não consegue ver isso dentro da gente ou na gente. E essa é a grande chave assim do livro, que é quando você, depois que você termina ele, você fica, cara, eu sou um homem do subsolo, talvez, sabe? E eu consigo ver isso em mim, eu consigo ver isso em alguns amigos, eu consigo ver isso conversando com algumas pessoas. Eu acho que é basicamente isso, é a gente se propor a fazer o que a gente quer fazer. Vamos tirar nossas ideias do papel, vamos colocar mais energia nas nossas coisas, porque eu acho que isso acaba corroendo um pouco a gente e a gente vai perdendo as esperanças em quem nós somos de verdade, assim, sabe? Eu acho que a gente vai ficando um pouco mais soterrado sobre essas ideias que foram deixadas para trás.